porque é teu ponto inicial, né? A sua velocidade Uhum. oficial é ela que vai te dar a motivação. É, Vamos que nós fizéssemos um teste agora. Você me disse que lia 150 e pouco. Vamos supor que de 300, você dobrou. Se a é, sua velocidade inicial era 280, mudou pouco. sim, verdade. Né? Se a tua compreensão era 10%, você aumentou para 30%, é muito. Se a Muito, tua é. compreensão era 25%, não aumentou quase nada. Então, Uhum. é isso que vai fazer você estar motivado a treinar, a continuar fazendo os exercícios. Isso, estou procurando aqui. Tá por aqui. E eu sempre aviso para os alunos, né, que anote num lugar que ele não perca. Se for o caso, Aham, fotografa, cria um arquivo na nuvem, tá? aham, Então, certo. é importante. Depois você localiza isso e informa o que achou, né? Então, dessa temporada, você é o primeiro a perder. Isso. É, o primeiro, né? Começou semana passada, né? Aham, Mas eu aviso com muito cuidado cada aluno. Eu falo assim, olha, não perca isso. A maioria perde, né? Aí eu peço, registra, tira uma foto, monta uma pasta uhum, dentro do WhatsApp, né? Eu faço muito isso, né? Eu registro no uhum. WhatsApp, né? Os prints importantes, né? Dentro Isso. né? do meu próprio nome, né? Ok. Uhum. Então, me diga o seguinte, você vem praticando os exercícios? Professor, eu parei um pouco de praticar os Pronto. Qual que é o exercícios, sabe? segredo da leitura dinâmica? É a quantidade? Não, é a constância. Aham, Então, vamos supor o seguinte, né? Se eu passar o dia todo na academia, mano, vamos supor, chega lá na hora que abre, 5 da manhã, e sair na hora que fecha, algumas vão até meia-noite, né? uhum. Eu não vou sair de lá o Schwarzenegger. Não. Mas se eu treinar 50 minutos todo dia e pegar essa quantidade de horas que eu treinei de 5 da manhã à meia-noite, tenho certeza que vai dar diferença no final, Sim. tá? Então, é muito melhor você treinar 10 minutos por dia, todo dia, do que de repente estar treinando muito num dia e não treinando nada no outro dia, certo? Ou treina muito uma semana e não treina nada uma outra semana. Uhum. Ok. Tá, mas você entendeu aquele primeiro exercício para aumentar Entendi. a compreensão? Pega um Entendi, sim. livro, lê 10 minutos, explica 5. Sim, sim, eu Qual fiz livro esse você exercício. usou? Eu usei o arma da persuasão. Tá, você chegou a fazer, na sua opinião, aí umas 20 vezes? Olha, eu acho que eu fiz umas 10, umas 20 não. Mais 10. Para ficar bom, vamos pôr aí um ano, né? Foi por isso que eu fechei um primeiro pacote, né? E aí depois que o pessoal começou, eu mostrei a possibilidade de a gente ir até novembro. Porque a Uhum. leitura dinâmica é mais, eu entendo, mais como um esporte cognitivo, um treinamento mental, do que como técnicas ou ideias ou sugestões, dicas de como estudar ou ler melhor. Uhum. Então, o desenvolvimento ele é muito mais experimental do que teórico. Uhum. Acho que já Sim, conseguiu professor, entender isso, né? deixa eu falar para o senhor, licença, deixa eu falar para o senhor antes que eu esqueça. Eu não tive acesso ao aplicativo, não, viu? Nem vai hoje, né? Para a pessoa ter o acesso ao aplicativo, ela tem que ter galgado 2 degraus, pelo menos, né? Duas aulas, né? Tem que estar, não digo 2 aulas, mas ela tem que estar em constância no seu treinamento, né? Uhum. O que me adianta eu te passar agora velocidade, né? Se você ainda está
interrompendo, né, a rotina. Então, a Uhum. gente leva muito a sério aqui, né, a mentoria, né? Apesar de ter um valor simbólico, mas a gente tem que ter um combinado, né? Qual que é o nosso combinado? Essa semana eu tenho que fazer 10 minutos todo dia. Se eu ficar um ano, né, eu passei por uma dificuldade de saúde, inclusive ainda está, né? Ainda continua inchado o pé, Uhum. mas tem que continuar fazendo uma rotina de treinamentos de 10 minutos. Um ano é o ideal, né? Fazer aí 30 semanas, né? 30 Uhum. semanas, dá quase um ano. Né? O ano tem 52, né? Então, esse é o ideal. Mas você chegou a treinar a segunda ferramenta? A primeira é assim, lembra? Você treina 10 minutos, explica em voz alta 5, não é isso? Isso. E tem uma segunda ferramenta que você interrompe a leitura a cada parágrafo lido, marca 10 minutos no timer, né? E ao interromper, você explica, ao invés de só falar sobre, como na outra técnica, você Uhum. explica o que leu. Aí lê mais um parágrafo, explica o que leu, lê mais um parágrafo, explica o que leu. Eu lhe passei essa segunda ferramenta, Não, tinha passado não, passou só a primeira. então vamos anotar, que aí você faz um dia uma, no outro dia você faz a outra. Uhum. Tá? É. Então, a gente precisa retomar isso. Então, número 1, coloca assim, segunda ferramenta para aumentar a compreensão, ou melhorar, né? Desenvolver a compreensão automática. O que é compreensão automática? Compreensão automática é ser capaz, sem nenhum esforço, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma anotação, né? Sem nenhum bloco de notas com palavra-chave, seja lá o que for, é ser capaz de, após a leitura, ser capaz de falar e, de preferência, interagir com o assunto que foi lido. Uhum. Então, é o mais importante. Tem muita gente que compra mentoria e diz assim, professor, eu nem quero ler tão rápido assim, sabe? Mas eu preciso melhorar a retenção, porque eu leio, não entendo, leio 2, 3, 4 vezes, sinto sono durante a leitura, né? Eu leio, daí a pouco estou pensando em outra coisa, me disperso, né? Então, Manuel, essa é a ferramenta que eu vou dizer assim, é a que legitima a leitura dinâmica. Senão, só ler rápido, por ler rápido, né? Tá, então, número 1 da ferramenta, manter o livro. Você ainda está lendo esse, As Armas da Persuasão? Sim, tô lendo. É porque assim, professor, eu estudo para concurso. O meu estudo para concurso é 6, 7 horas por dia. Aí o E que você for sobra de. estudar para concurso, as outras 11 horas, 50 minutos. Aí o que sobra 10 é que minutos eu por estou dia, investindo. 10 minutos você vai treinar a leitura dinâmica. Vou treinar, com As certeza. outras 23 horas, 50 minutos, você pode estudar para concurso. Uhum. Tá? Tudo Então, tô não no arte da adianta, persuasão. por exemplo, eu estar estudando, aí sim, agora mudou, né, a conversa. Sem, né, afiar o machado. É o que eu estou fazendo, é O que procurando fazer. acontece? Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo? Afiando o machado. Você vai pegar, você põe lá 100 lenhadores, tipo como eu, que nunca usei um machado, eu vou levar um dia para derrubar uma árvore. E olha lá se eu conseguir derrubar. E se eu não me machucar, quebrar o machado no meio do caminho, tá? Um lenhador profissional, ele vai ficar lá 30 minutos afiando o machado, mas vai derrubar em minutos, e se ele não tiver uma motosserra, ou seja, uma ferramenta poderosa. Então, o que eu estou te passando é uma motosserra, é afiando o teu machado, tá? Então, você vai continuar estudando mais 10 a 15 minutos por dia, você vai tirar para treinar ou afiar seu machado, Certo. tá? Então, você pode manter o livro, se você quiser, esse Armas da Persuasão, Uhum. né, que é um livro aí de manipulação, né? Tem 3 livros aí, né, que livro mais de manipulação do que de persuasão, né?
Eu não recomendo muito, não. É esse, o Gatilhos Mentais e o 48 Leis do Poder, né? Poder. São 3 livros perigosos para quem não tem um bom caráter, né? Uhum. Ok, então vamos lá. Aquele Pablo Marçal usa eles, né? Rapaz, Pablo Marçal. deve usar para o bem, né? Porque é uma pessoa extraordinária, humilde. É. Encontrei ele na rua e falei em voz alta, né? Gritei, Pablo, tal. Ele voltou à metade. Ou seja, Uhum. eu andaria a metade só. Se fosse qualquer outro presidenciável, não viraria as costas para ver quem chamou, ou Uhum. ficaria parado esperando que eu fosse o caminho inteiro. Uhum. Ou seja, olha a postura, ele virou, que já seria muito bom, e veio a metade do caminho e esperou que eu fosse. Até nesses detalhes você nota a postura, É. tá? Então, vamos lá. Você quer manter esse livro aí? Sim, sim, eu vou manter ele. Isso. Então, um dia você vai fazer a ferramenta 2, que é essa. Um outro dia, você vai fazer a ferramenta 1. Não, eu vou. Ferramenta 2, ferramenta 1. Você falou capítulo? Ferramenta 1 é Sim, o mesmo certo, livro. É ler, certo. marca onde parou, continua, marca onde parou, continua, A ferramenta 1 é ler 10 minutos e explicar 5. explica em voz alta. Certo. Tá? Então, a primeira dura 15 minutos, a segunda pode ser 10 a 15 minutos também. Né? Aí a Tudo no segunda timer. é ler um parágrafo e explica o parágrafo, né? Isso. Eu vou. Nós vamos fazer junto a ferramenta número 2, tá certo? Certo. Você vai pegar aí o primeiro texto da apostila, a sua apostila de textos para avaliação. O nome do texto é A Importância de Fazer o Importante. Você já leu esse texto? Não. Não. Então, nós vamos fazer junto a ferramenta 2. Ela é bem diferente. Na primeira ferramenta, eu leio 10 minutos e vou lembrar quem, né, alguns personagens, onde, alguns lugares, como que aconteceu, né, verbo, subiu, desceu, fez, queimou, quebrou, construiu, arrumou, conversou, disse. Uhum. Né? Então, É você texto vai para lembrar de investigação, datas, né? né, quando. Já na segunda ferramenta, o mais importante é o que você vai explicar a respeito. Ou seja, ser capaz de ver as entrelinhas, né? As Uhum. entrelinhas é o mais importante. Você Pronto, está deixa eu ver estudando aqui. para qual concurso agora? É o da Caixa também? Não, eu estudo para fiscal. Fiscal, muito bom, né? E É, aí um funcionário do escalão alto, né? a gente tá na luta, né? Vai dar certo, tenho certeza. Nós Aham. temos pessoas que passaram para vários concursos, assim, promotor, juiz, né? Esse pessoal almeja muito, né? É, futuramente, Procuradoria, futuramente eu quero tentar para juiz, futuramente. Mas eu nem, quando eu terminar a faculdade de Direito, eu quero fazer. Tribunal de Contas, né? É, Vamos lá. Então, TCU. Vamos lá. Você achou o texto? achei. Você vai ler só o primeiro parágrafo. Já li. Você não vai usar a apostila, você vai usar o seu livro, certo? Certo, já li já. Tá. Então, vamos imaginar que esse texto aí é o teu livro. Você agora, sem olhar, né? Você põe um pouquinho de lado assim. No caso é digital, né? Você está usando computador, não é isso? É, Sem olhar, você vai explicar o que você leu. eu falo assim um parágrafo. O que você realmente quer na vida? O que você realmente almeja na vida? Apesar de ser perguntas substanciais, muitas pessoas elas ainda não sabem o que realmente elas querem na vida.
Você explicou ou resumiu? Eu acho que foi uma explicação, Não. mistura de resumo, não? Foi um resumo pobre, né? Pobre. Uhum, certo. Foi um resuminho que você fez aí. Não é resumo, é explicação. Por que eu digo pobre? Porque houve uma distorção. Quer ver? Leia em Hum. voz alta a primeira linha. O que você realmente deseja na vida? O que você Porque. quer saber assim? O que o Manuel quer? Uhum, Quando você diz você, você quem? Então, uhum, vamos supor que fosse eu que tivesse lido, né? O texto está me perguntando, tentando me uhum, fazer refletir, né? Tentar buscar dentro do meu interior, da minha consciência, se eu sei, se eu já encontrei meu propósito, se eu já descobri o que me deixa motivado, entusiasmado. O texto uhum, investiga, né, se eu já estou na linha, né, a caminho dos meus sonhos. Isso é uhum. explicar. Eu estou vendo as entrelinhas, eu estou indo além do que está no texto. Estou Isso é. investigando o que o autor quer dizer para mim. Né? Uhum, Tá. E ele lamenta dizendo que a maioria envelhece e não descobre. Na uhum, opinião dele, é lamentável. Agora, olha só, a subjetividade. Eu posso, inclusive, concordar ou discordar. uhum. Tá? Eu Entendi. acho que o autor não tem nada a ver com isso, né? Porque eu estou satisfeito em dar minhas aulinhas, ganhar pouco ou muito, ou suficiente, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Se for ficar Uhum, ouvindo, por exemplo, o autor da teologia da predestinação diria que não adianta em nada você ficar buscando seu sonho, porque já está tudo escrito. uhum. Você entendeu ou não? Entendi. Olha quanto que eu falei do primeiro parágrafo, inclusive aproveitando do meu conhecimento para Uhum, agregar valores ao texto. Quando você se interage com o conteúdo, você vai estudando e vai. Isso aqui realmente eu estou lembrando de uma aula, uma videoaula, uma outra apostila, estou lembrando de uma questão que caiu na última prova que eu fiz. Quando você começa a criar essas conexões, essas sinapses, você cria o que nós chamamos de memória a longo prazo. Qual é a diferença, Manuel, do curto prazo para o longo prazo? A informação de curto prazo é quando alguém fala o número de uma pizzaria. Você vai lá no seu celular, né, disca, estou ocupado. O celular tem o número lá, né? É só repetir. Antigamente, quando você tinha que fazer com o dedo, lembra disso, da tua época? lembro, Você lembro. chegou a usar aquele? Você Não, apertava ou lá em usava. casa, lá em Eu casa não. usei, eu usei. Quando era criança, né? Uhum, Usei. Mas, se você esquecer, você tem que perguntar para a pessoa de novo. Ei, fala aí de novo, estou ocupado. Memória de curto prazo, é uma informação só para aquela hora. Igual o aluno do ensino médio que odeia estudar, ele estuda só para fazer a prova. uhum, Fez a prova, não sabe mais. Certo? entendi. É a memória de curto prazo. Agora, quando você estuda com curiosidade, associando as suas informações, isso acontece muito quando você está lendo um livro de um assunto que te interessa muito. Aí Uhum, você cria sinapse, e quando você dorme, né, aí você muda a bioquímica cerebral. Aí fica para sempre. uhum, Né? Então, coisas que aconteceram na sua vida que tinha emoção, associação, interação, você sabe até hoje. é, Okay? Então, vamos pegar o segundo parágrafo, bora. lembrando, né? Não é só ler e contar o que você leu, tem que explicar. Certo. Valendo.
E agora? O autor ele fala que muitas pessoas passam anos da sua vida fazendo coisas de que não gostam, de forma fútil ou simplesmente assistindo televisão e não se preocupa com as coisas que realmente interessam. Não procura Você já brincou de telefone sem fio? já. Você pega 10 pessoas, conta no ouvido da primeira, né? Uhum, Quando chega na 10ª, é outra história, né? é, Então, observa que houve novamente uma leve distorção, uhum. né? Então, dá uma lidinha aí na primeira linha. Muitas pessoas gastam todos os anos de sua vida Segunda linha. fazendo coisas de que não gostam, Tá. apenas Então, passando, isso, pode continuar mais uma linha. apenas passando o tempo de forma útil ou assistindo televisão. Isso. Então, disso você falou que as pessoas passam, né, grande parte do tempo da vida dela fazendo futilidades. Aham, E, na verdade, o ponto aí é que, por não encontrarem o que elas sonham, uhum, e aí sim, né, tendo que se sujeitar ao que deu certo, o tempo que sobra, ou seja, não é que o que ela não gosta é a futilidade. O que sobra quando ela chega do trabalho, ou no feriado, ou no fim de semana, uhum, que poderia ser usado, né, como você disse, estudo 7 horas por dia. Pô. Quer dizer, você provavelmente trabalha, trabalho. né? E ainda estuda pra caramba. Você podia estar assistindo um seriado no Netflix, É verdade. né? Deitadão lá, de boa, comendo um tira-gosto, sei lá qual você gosta, não é isso? Mas não, Hum, você está atrás. Ou seja, por não encontrarem, as pessoas acabam parando de sonhar, desistem e passam a fazer, se entregar às futilidades, um preenchimento fútil do tempo, como, por uhum. exemplo, a televisão. E você poderia, inclusive, acrescentar que a televisão nem é mais o foco. Agora são as redes sociais. Você podia até corrigir o autor. Provavelmente esse autor aqui escreveu isso há muito tempo. Hoje todo mundo sabe que é nas redes sociais, não é na televisão. É, Entendeu o que é o explicar, a diferença do explicar entendi, ou só falar o que estava escrito? entendi. E é mais perigoso ainda quando distorce. Uhum, É igual o silogismo. Né? O peixe mora na água, a baleia é peixe, logo a baleia mora na água. Né? uhum. Esse é um silogismo correto, né? Ok. Mas às vezes tem silogismo que no final a conclusão não tem nada a ver com as premissas. Tá bom. Justo. Então, acho que você entendeu. Um dia nós vamos brincar de lembrar quem, onde, quando, como, né? No outro dia a gente vai ler e tentar falar as entrelinhas, tentar ir mais fundo. Certo, Pode ser o mesmo livro, sempre parando e continuando de onde parou. Não pode reler, não pode consultar na hora de falar. certo. Né? Aí, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula exclusiva usando o caderno básico, lembra dele, aquele vermelho? E Lembro. usando o aplicativo. Aí eu Certo, vou te passar o código de resgate, certo? certo. Nós vamos baixar o aplicativo, vamos treinar um pouquinho, e aí Ok. sim, nós vamos começar a decolar. Se der tempo, a gente ainda faz um teste para comparar a diferença desse primeiro, que você vai encontrar, né? Porque não tem como fazer o teste sem eu saber como é que você estava. Né? Isso. Professor, deu 154 com 40% meu teste. Uhum. Né? Aí você vai me informar e aí, se der tempo, a gente ainda faz um teste. Certo. Eu tenho anotado aqui, professor. Eu anotei no caderno, só que o caderno é muito grande, mas eu vou localizar para a próxima aula. Isso, o legal é usar uma cadernetinha mesmo. Ou É, então, criar pastas, né? Pastas
aí na sua nuvem, né? Eu tenho uns caderninhos desse aqui, ó. Eu vou usar um caderninho Ótimo. desse, que aí fica só para o seu curso. Você pode, por exemplo, escrever daqui para cá técnicas. Pegando da última folha, você vira, né? São testes, É, pronto. tá bom? Beleza. E aí, maravilha, ficou alguma dúvida? Se não, está o grupo lá à disposição. Não ficou nenhuma dúvida, não.